Salmo 51, 9 e 10 diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa palavra veio direto ao meu coração. Enquanto eu orava, enquanto eu pedia, nós sabemos que subir aqui hoje no altar é de uma responsabilidade muito grande. E muitas vezes nós acabamos nos culpando, transmitindo algum excesso de responsabilidade e achando que não somos capazes de estar aqui. Mas o Senhor é aquele que nos capacita. Amém? Esse versículo, esse salmo de 9 e 10 fala sobre o rei Davi. Quem foi o rei Davi? Vocês conhecem um pouquinho sobre o rei Davi? Davi foi um menino pastor, corajoso e valente, que amava o Senhor e confiava profundamente em Deus. Ainda muito jovem, foi retirado do pasto, do meio das ovelhas, e foi ungido como futuro rei de Israel. Davi estava destinado a coisas grandiosas, e isso começava a atrair a atenção de várias pessoas. Foi um guerreiro, foi um profeta. Ele foi um rei do povo de Israel. Ele reinou durante 40 anos, entre 1006 e 966 a.C., e conseguiu lançar as bases para a formação de um verdadeiro Estado hebraico. Na juventude, na guerra contra os filisteus, matou Gigante e Golias. Na verdade, Deus já estava preparando Davi há muito tempo. Mesmo sem ele saber que ele seria um grande homem, Deus já estava preparando o seu coração. Nem mesmo Davi, sendo este grande homem, temente ao Senhor e um grande rei de Israel, ele também tinha um coração com grandes dificuldades e receios. Hoje aqui a gente vai falar bastante sobre coração, tá? Na verdade, eu sempre escutei isso desde pequena. Eu não vim de um berço cristão. E eu sempre ouvi muito isso. Que, faça, Adriana, conforme o teu coração. Você está sentindo o que hoje? Então faça conforme o teu coração. Quando a gente precisa tomar certas decisões, muitas vezes, as pessoas lá fora falam para a gente assim: faça conforme o teu coração. Só que o coração, a Bíblia fala 900, deixa eu pegar aqui para vocês. Olha a quantidade de vezes que a Bíblia fala sobre coração. Deixa eu pegar aqui. Em média 980 vezes. Tá? O coração é onde fica a sede das nossas emoções, aonde fica a nossa alma, aonde ficam os nossos desejos. E a gente vive, na verdade, muitas vezes, com os nossos sentimentos à flor da pele. Principalmente mulher, né, pastora? Mulher tem muito disso. Quantas vezes a gente está com os hormônios ali que, né, está à flor da pele. Mas o mais interessante é que todas as vezes que nós estamos passando por qualquer tipo de dificuldade, principalmente as pessoas que acreditam e confiam no Senhor, que têm um Deus na vida, buscam a presença dEle. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a gente consegue ficar o tempo todo no centro da vontade de Deus. Como que a gente vai conseguir controlar muitas coisas que acontecem com a gente, não é verdade? E eu vejo aqui o rei Davi falando, ele fala assim: Senhor, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então o que Davi está falando aqui? Ele fala assim: Senhor, vira para lá, para que eu possa orar aqui diante do Senhor. Não ouça os meus
meus pecados, mas ouça a minha oração. Davi, o que ele quer aqui nesse momento? Ele está pedindo para Deus um coração puro. E esse coração puro é onde ficam as tuas emoções, aonde está a sede das tuas emoções. Quantas vezes você, quando você foi criança, lá quando você era uma criança, que você passou por tantas dificuldades, quantas pessoas têm passado por lutas e dificuldades hoje, depois de adulto? Por quê? Porque teve problemas na infância. Porque carregam cargas emocionais muito fortes, muito sérias. Quantas pessoas passam por isso? E muitas pessoas não entendem o que passa dentro da alma e acaba colocando isso para fora, colocando isso de uma forma totalmente errada. É aí que ele fala: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós cristãos, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está dentro de nós, ele habita dentro de nós. E é por isso que nós temos que lembrar sempre dele. Quando as nossas emoções, elas não estão conforme a vontade de Deus, nós temos que lembrar de quem? Nós temos que lembrar do Espírito Santo. Porque ele já está dentro de nós, ele habita em nós. E nós temos que lembrar dele. Quem é que acha, quero fazer uma pergunta para vocês, que não pecou mais depois que se converteu? Quero que vocês pensem um pouquinho. Quem aqui nunca mais pecou? Ah, agora eu me converti, agora eu sou limpa, agora eu sou totalmente voltada para a palavra, eu vou à igreja, entrego meu dízimo, eu nunca mais pequei. Eu acho que vocês estão certos, né? Ninguém levantou a mão, né, pastora? Pecado envolve tudo aquilo que pensamos, imaginamos, falamos e depois fazemos. Como fugir de pensamentos? Como fugir de coisas que imaginamos? Davi fala para Deus em outras palavras: se o Senhor for olhar como eu sou, eu nunca conseguirei orar. Mais uma vez, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Como eu tinha falado para vocês, a palavra coração, ela aparece mais de 980 vezes na Bíblia, sendo a sede das nossas emoções. E não está falando do músculo, do coração, enfim, da carne ali, né? Está falando do que está dentro de nós. Em Jeremias 17:9, se vocês puderem abrir a palavra, em Jeremias 17:9. A palavra fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quantas vezes o coração, ou seja, suas próprias emoções e sentimentos, te enganaram? Quantas vezes a gente tem sentimentos com situações, com pessoas, com coisas que, de repente, quando a gente vê, a gente fala: meu Deus, por que eu fui sentir raiva dessa pessoa? Sendo que eu nem sei o que ela fez para mim. Quantas vezes a gente faz isso frequentemente? Aqui mesmo no culto. Às vezes a gente, eu não vou mais no culto porque a Elisa não me deu paz de Cristo. Quantas vezes acontece isso? A gente não vai no lugar porque a gente não gosta de uma determinada pessoa. O coração, ele nos engana a todo tempo. E o tempo todo nós temos dúvidas daquilo que a gente está sentindo. É por isso que a gente precisa se apegar na palavra de Deus. É por isso que nós temos esse livro aqui, que nós precisamos o quê? Meditar dia e noite. Nós precisamos renovar a nossa mente, para que o nosso espiritual, a nossa vida emocional, esteja totalmente firmada na palavra de Deus. O que eu quero colocar para vocês aqui é que
todo mundo peca o tempo todo. Nós pecamos o tempo inteiro. Em pensamentos, em atitudes, em palavras. Só que nós temos que entender uma coisa. A gente quer continuar pecando? Ou a gente quer voltar para a palavra de Deus? Ou a gente quer ter uma vida reta diante de Deus? Colocar realmente a nossa mente cativa ao Espírito Santo? Falando com Deus o tempo todo. Senhor, eu não aceito esses pensamentos. Senhor, eu não quero viver assim. Senhor, isso não vem de Ti. A gente precisa fazer isso, porque na palavra diz em Tiago 4:7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E nós precisamos fazer isso. Porque se você viver de acordo com esse mundo, aí com certeza o que vai ser mais alimentado é a tua alma. E aquilo que você alimentar mais vai crescer. Nós precisamos alimentar o quê? Alimentar o espírito. E a gente alimenta o espírito na igreja. A gente alimenta o espírito na palavra. A gente alimenta o espírito jejuando. A gente alimenta o espírito lendo todos os dias a palavra de Deus. Claro que tem dias que você vai acordar, que você vai falar assim, eu estou com uma preguiça. É a carne ali, ó. Bate na carne, porque ela está ali, ó, querendo dizer para você, ó, o negócio é o seguinte, não quero orar hoje. Então que você possa buscar isso diante de Deus. Quantas vezes nós estamos com raiva e cometemos pecados, cometemos erros? Uma coisa que eu posso dizer para vocês, né? Eu sou casada, já fazem 18 anos. Estamos juntos há 24 anos. E todo esse tempo casada, eu posso dizer que eu passei por muitas experiências. E muitas vezes eu fiquei muito amargurada. Muitas vezes eu fiquei muito triste. Muitas vezes o meu coração ficou sangrando por dentro. Mas hoje eu entendo que é a forma que eu lidava com o que o outro me passava. Como que você recebe aquilo que o outro está te passando? A gente precisa entender que Deus, Ele é tão lindo e Ele cuida do mais profundo da nossa alma, do nosso coração. E Ele tem cuidado de nós a cada segundo. A cada minuto, Ele está cuidando do teu coração. Ele está cuidando da tua vida, Ele está cuidando de tudo aquilo que você sente. E eu posso dizer para vocês que a amargura, ela pode fazer coisas terríveis. A gente só precisa cuidar. Porque uma mulher amargurada, ela pode fazer coisas terríveis. Em Romanos 13:8 diz, Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa palavra aqui, até a pastora falou hoje, é uma palavra que nos traz como nós hoje, no mundo, né? Eu acho que, não nós, né, pastora? Aqui na igreja não acontece isso, né? Não acontece. Só acontece lá fora. Como as pessoas, elas são totalmente inconstantes. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai mudar. Nunca. Ele não é inconstante. Nós somos. Ele não é. Ele não muda nunca. Ele continua nos amando. Pode fazer chuva, pode fazer sol. Se estamos felizes, se estamos tristes, se estamos em santidade ou não. Se cometemos pecados todos os dias e todas as horas, em todo o tempo, Ele continua nos amando. Porque Ele é Deus. Que nós possamos buscar a presença dEle e entender isso. Porque o inimigo, ele quer fazer o que com você? Ele quer te culpar. O inimigo, ele quer colocar culpa na tua mente. Ele quer martelar a culpa. Ah, você não é digna. Você não é digna de subir no altar. Você não é digna de ir lá pregar.
Quem é você para ir pregar? E ele fala isso o tempo todo. Pensa que foi fácil subir aqui? Não foi. Não foi. Mas eu orei, eu coloquei diante de Deus e falei para Deus, eu falei, Senhor, eu sei qual é o meu chamado. Eu sei o que o Senhor tem preparado para a minha vida. E eu preciso lutar com todas as minhas forças dentro de mim, para que o teu Espírito Santo de Deus esteja fazendo a tua vontade e cumprindo o teu propósito na minha vida. Em Romanos 7 fala assim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Isso no 18. No 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. No 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Mas nós precisamos entender, através desse versículo, desse capítulo de Romanos 7, que estar com as nossas emoções em ordem, senão a palavra de Deus, não faz sentido. Nós precisamos estar com as nossas emoções em ordem, porque senão a palavra de Deus ela não vai fazer sentido na tua vida. Tá? Por que não vai fazer sentido? Como que você vai amar alguém? Como que você vai dar a tua outra face se você tem raiva de alguém? É impossível. Não é verdade? É só através da palavra. Aí voltamos lá para o início da passagem. Quando Davi fala para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está pedindo que Deus cure suas emoções. Só Ele que fez o teu coração pode te ajudar nesse momento. Uma coisa que eu digo para vocês é que muitas vezes, quando a gente está com as nossas emoções feridas, quando a gente está machucada, muitas vezes o que a gente faz? A gente vai e conta para o primeiro ou para a primeira pessoa que aparece na nossa frente. Ou a gente corre, sei lá, para o Facebook, para o Instagram, internet, e vai lá e fala tudo o que você está sentindo. Quantas vezes hoje em redes sociais isso tem acontecido? As pessoas têm sido totalmente inconstantes o tempo todo. E o que Deus está falando aqui para a gente fazer? A gente tem que buscar quem? A gente pode até buscar, de repente, ajudas profissionais, de repente um psicólogo, de repente um terapeuta, um psiquiatra, enfim. Mas isso são ferramentas que o Espírito Santo estará colocando diante de você. Quem realmente vai curar o teu coração é o Senhor. Porque foi Ele que fez o teu coração. Só Ele conhece o teu coração mais do que ninguém. E é por isso que você tem que fazer o quê? Busca nele, busca na palavra. Porque é ali que você vai encontrar todas as coisas. Eu quero deixar uma mensagem, eu quero deixar uma frase para vocês não esquecerem mais. Todas as vezes nós estamos tão carregadas, né? Carregados e carregadas de tantas coisas dentro de nós. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o teu estado emocional, ele não define quem você é em Cristo Jesus. Você é filha, você é filho. E isso, ninguém te tira. Você pode estar totalmente abalado hoje com qualquer situação. Você pode, de repente, achar que caiu numa coisa e falar assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? A pastora essa semana mandou acredito que todo mundo recebeu, falando de uma frase que falava assim, o importante é que você não pare, mas que você permaneça e continue. E para que a gente permaneça e que a gente continue buscando a Deus, para que a gente continue cada vez mais, a gente cai, a gente levanta e a gente continua, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter o quê? Um espírito inabalável, que é o que fala em Salmos 51. Esse espírito inabalável é o que o rei Davi pediu para Deus.
Coloca em mim, Senhor Deus, um coração puro. O que é o coração? As emoções. Ele precisa que as emoções dele, precisava que as emoções dele estivessem o quê? Curadas. E o espírito inabalável. Se você buscar esse espírito inabalável todos os dias, através da palavra, através da tua vida com Deus, muitas coisas vão acontecer na tua vida, que quando você vê, você já passou, aquele tropeço que estava lá atrás, você já levantou, você já foi para frente, e outros virão. Mas o que você não pode fazer é você ficar parada, no mesmo lugar, sem fazer nada. Então levante e continue. Porque o propósito de Deus, Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Deus tem um propósito maravilhoso lá na frente. E a gente não pode ficar parado. Hoje em dia, o mundo que a gente vive, essa ansiedade, essa alma que não se aquieta dentro de nós, toda a situação que aconteceu com o Covid, todas as pessoas, o que o mundo está vivendo hoje, o que nós temos que fazer? Quem a gente tem que procurar? É Deus. É só lá, é só aqui, é só nele que a gente vai encontrar o que a gente precisa. Se não for nele, vai ser o que da nossa vida? A gente escuta aqui o tempo todo, né, os louvores falando, eu quero estar no centro da tua vontade. Não tem outro lugar melhor que esse. Não tem. O mundo ele pode oferecer milhões de coisas para nós. Ele pode oferecer o tempo todo muita coisa. Mas a nossa eternidade, né, pastora? Essa, a gente não pode negociar. A gente não pode negociar, barganhar. Em Mateus 22 diz, ame ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Vai prevalecer e crescer aquilo que você alimentar mais. O que você tem alimentado hoje? Que você possa parar e pensar, o que eu estou alimentando hoje? O que eu vivo, o que eu alimento, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço? Os seus desejos, as suas vontades, as suas emoções? E o que é preciso para andar no Espírito? O que a gente precisa, então? Ah, Adriana, você falou tanta coisa aí, mas olha, eu vou te falar que não sei o que eu vou fazer. É fácil falar, né? Claro que é fácil. Não. O que eu preciso fazer? Devemos alimentar o nosso espírito. Orar. Por que a gente tem que orar? A gente tem que falar para aquele que te formou e te conhece. Nós temos que fazer o quê? Jejuar para a edificação do seu próprio espírito com Deus. E ler a palavra de Deus. Colocar a mente cativa ao Espírito Santo. É uma receitinha de bolo, mas que você precisa fazer todos os dias. Se você não consegue jejuar, se você tem dificuldade de jejuar, que você converse com Deus e fale com Deus qual é o propósito que Ele coloca no teu coração em relação a isso. Mas não deixe de fazer. Porque é você matar realmente a tua carne e colocar o teu Espírito Santo cativo no momento que você faz isso. A palavra de Deus, ela não é fácil de ler. Tem dias que é difícil. Mas que você possa colocar, de repente, no teu celular um aplicativo. Hoje mesmo eu cheguei aqui, conversei com o Lubian, e mostrei para ele um aplicativo que eu tenho no meu celular, que é muito bom. Onde você recebe uma mensagem, depois dessa mensagem você acaba recebendo ali os versículos para você ler, fala a respeito dessa passagem, tem um estudo, uma introdução de um estudo, e em seguida um devocional. Depois uma mensagem para você ouvir. E todo dia você apertando naquele botãozinho, você faz crescer uma árvore. Que a gente possa hoje fazer com que essa árvore esteja crescendo todos os dias. Que a gente possa dar frutos. Que essa árvore cresça e dê frutos. Que as pessoas possam olhar para nós e falar assim, realmente, eu entendo o que cada um aqui está passando. Eu quero que vocês hoje
Eu creio que essa mensagem ela não é muito longa, ela é um pouco breve. Não sei se eu falei muito, falei pouco. Mas eu quero que vocês hoje, nesse momento, quero que vocês fechem os olhos. Eu queria pedir, Elisa, para você apagar para mim as luzes lá atrás, fazendo um favor. E depois disso, eu quero que vocês escutem. É uma carta de uma mente cansada. Que vocês ouçam a voz dessa carta. Muitas vezes nós estamos igual ou até mesmo parecido com essa pessoa que escreveu essa carta. Que vocês possam ouvir e entender, para que Deus possa falar com vocês. Amém? Carta de uma mente cansada. Deus, te escrevo essa Erguer só um carta pouquinho, Lobia. e em anexo, aqui coloco a minha alma. Preciso organizar os meus pensamentos. As coisas andam bagunçadas aqui dentro. Preciso de ajuda. Não há mais nada que eu faça. Este é um desabafo da minha mente cansada. Tentei dar meu melhor. Tentei ser alguém bom em tudo que faço. Mas quando me olhei, já estava em pedaços. Confesso, tanta coisa fiz na força do meu braço e acabei tropeçando em meus próprios passos. Eu tentei resolver todas as situações e me justifiquei em minhas próprias alegações. Me esforcei em manter todos por perto, eu realmente tentei fazer o que é certo. Quantos projetos fiz em meu coração, confesso que já persegui perfeição. Dentro de mim fiz tantos protestos. Hoje, após tantos outonos, confesso, recolho sonhos secos com rastelo. Os dias andam passando embaçados. Venho carregando muita coisa, sonhos, medos, passado. Anda cinza o meu mundo. E às vezes fica escuro e acabo me debatendo, machucando a mim primeiro e alguém em segundo. Deus, estamos todos cansados. Por favor, cuida da nossa mente. Não nos deixe ficarmos tão doentes ao ponto que nossa mente já minta pra gente. E eu sei que o Senhor se importa. Por isso pode vir agora. Coloca um anjo, protege a nossa porta. Não quero me sentir só. Dá logo nessa tristeza um nó e leva para longe de nós. Preciso de um pai bem forte agora. Eu não ando tendo fé de sobra, mas meu coração te ama tanto. Me ajude a me manter acreditando. Desde que cresci aos poucos, me perdi de mim e acho que nem vi. Conta pra mim as histórias de quando eu era criança, acho que esqueci. E aproveita este ego quebrado e essa mente cheia de incertezas. Inaugura teus sonhos pessoais. Por favor, me refaz. Coloco fogo em meu passado e bem forte te abraço, como um louco que não tem mais nada. Não tenho títulos e rasgo minhas páginas. No fim, é sempre o teu amor que me salva. Deus, eu te escrevo esta carta. Eu sei que o Senhor leu. Amém? Eu quero pedir para vocês agora...